Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do projeto Conhecendo a Minha Cidade. E vim até aqui falar com vocês sobre aquele maciço, o maciço do Jericinó-Mendanha. Traz algumas curiosidades interessantes, inclusive um vulcão extinto. Se quer saber mais? Faça a inscrição no meu canal e dá um like e vem comigo! Para entender e trabalhar o espaço geográfico, é necessário conhecer a história e a cultura da sociedade pertencente à área de um estudo. O patrimônio natural e o patrimônio cultural estão diretamente interligados. A partir do momento que conhecemos a história e entendemos a cultura de um povo, podemos enfim compreender sua forma de pensar e de interpretar a paisagem geológica. Três maciços que compõem a cidade do Rio de Janeiro, o maciço do Jericinó-Mendanha é o que fica mais ao norte, fazendo fronteira com os municípios de Nova Iguaçu, Nilópolis e Mesquita. Já que na parte do Rio de Janeiro faz fronteira com os bairros de Bangu e Campo Grande. Essa área, historicamente, ela sempre foi usada na questão agrícola, nas atividades de café, de cana-de-açúcar e particularmente nessa região do Jericinó-Mendanha foi muito evidente logo depois o auge da laranja. Haja visto que essa área era conhecida como Sertão Carioca, aquela área bem afastada do centro e que fornecia esses grandes centros com essas atividades agrícolas. Hoje essa área do maciço do Jericinó-Mendanha, ela tem uma boa parte de plantação e cultivo de laranja, de banana, de maracujá, bertalha e entre outras atividades agrícolas aqui presentes. Bom, com o passar do tempo, essa área do Jericinó-Mendanha, em torno, ela foi sendo modificada justamente por conta da especulação imobiliária. Anteriormente nós havíamos falado que toda essa uma região agrícola que abastecia a cidade do Rio de Janeiro. Porém, na década de 50 para cá, com o advento da vinda de conjuntos habitacionais, e com a própria oferta do terreno, a expansão da cidade, ou seja, a cidade ela está vindo aqui para a Zona Oeste, de certa forma ela foi constrangendo esses pequenos agricultores que trabalham numa agricultura de subsistência, fazendo assim muitos deles saírem desse tipo de modalidade e buscarem outras formas para acrescentar na sua economia. E hoje o que a gente vê aqui, justamente no caminho para onde vai a Torre do Mendanha, a gente consegue observar um pouco disso, dessa socioespacialização aumentando cada vez mais e mais, com diversas casas, a abertura também da Avenida Brasil ajudou bastante com isso na década de 1946 e fazendo com que a cidade venha se expandir cada vez mais e essas regiões agrícolas ficam cada vez em menores números. Então, com isso, a gente observa a cada momento a modificação desse espaço social e das relações sociais que nele se apresentam. Com a chegada da fábrica Bangu no final do século XIX, a própria fábrica sentiu a necessidade de ter um recurso hídrico. E eles conseguiram captar água daqui, fizeram um reservatório de água aqui no Parque Natural Municipal do Mendanha, que é hoje. Eles fizeram essa chamada que hoje nós chamamos de caixinha, que é um reservatório de água através de um aqueduto que chega até a fábrica Bangu, que fica a alguns quilômetros daqui. Com isso, com o tempo, logo depois, os diretores da fábrica começaram a usar esse lugar como lazer. E para prevenir, justamente por causa da expansão da cidade, que vinha do centro para cá, temendo a degradação ambiental, eles começaram a criar mais barreiras para que esse lugar fosse cada vez mais preservado. Associado a isso, na década de 90, a fábrica Bangu começa a passar por dificuldades financeiras e aos poucos essa fábrica ela começa a perder o valor e toda essa região aqui ela é vendida para o Banco do Brasil e o Banco do Brasil recebe essas terras e repassa com o valor exato para a Prefeitura. Em 2001, a Prefeitura inaugura o Parque Natural Municipal do Mendanha, onde aqui você tem alguns atrativos,
como uma parte de uma cachoeira, não dá para tomar banho. Você tem um reservatório de água que é chamado de caixinha, que é uma piscina natural, e você tem alguns lugares para fazer caminhada nos dias de hoje. A formação do maciço do Jericinó-Mendanha, geologicamente falando, ela é bem interessante porque ela nos remete a cerca de 40 a 70 milhões de anos atrás. Justamente quando uma pluma mântica de lava, ela começa a subir e começa a se solidificar lentamente. Com essa pluma, chaminés vulcânicas começam a surgir e expelir toda aquela lava, tendo um grande derramamento de lava. Com os processos de intemperismo, que é o desgaste da rocha pela chuva, pelo calor e pelo vento, todo esse maciço ele acabou sendo visto com o tempo, diante de outras montanhas que existiam em cima. E dentro disso, os últimos estudos geológicos que foram feitos, iniciados em 1935 por Alberto Lamego, que descobriu justamente um vulcão, a chamada Serra do Vulcão aqui, mostram isso, porque foram achados pedaços de rochas que são conhecidas como bombas piroclásticas, que vêm do interior da Terra e são expelidas. Quando essas bombas elas são expelidas em contato com a atmosfera, ela acaba solidificando e acaba formando uma rocha como se fosse uma casca de ovo de uma maneira mais rápida, no interior de uma maneira mais lenta. E com isso esse lugar ficou conhecido como Serra do Vulcão. E é um lugar que tem atraído diversas pessoas. A entrada fica em Nova Iguaçu e cada vez que você olhar para o maciço do Jericinó-Mendanha, sempre lembre que existe um vulcão aqui na cidade do Rio de Janeiro, no maciço do Jericinó-Mendanha. Bom, pelo fato do maciço do Jericinó-Mendanha ser afastado das áreas centrais do Rio de Janeiro, acaba que ele ficou um pouco preservado na sua estrutura da questão das florestas, dos rios e etc. Mas existem dois fatos interessantes que nós podemos elencar que ajudou isso. O primeiro, no lado de Nova Iguaçu, ele ficou relativamente preservado justamente por causa do terreno íngreme da parte de Nova Iguaçu, que vai sendo cada vez mais íngreme, fazendo com que a população não pudesse ir mais além. Do lado de Campo Grande e Bangu, as áreas de agropecuária fizeram um verdadeiro cinturão, fazendo com que essas áreas não fossem tão degradadas assim. Aqui na chamada Via 1, a gente consegue ver o campo do Jericinó, do Exército, que de alguma maneira também acabou fazendo com que essa parte do maciço do Jericinó-Mendanha fosse preservado até os dias de hoje. A ação do homem, ela é evidente a cada dia, a cada tempo que nós passamos. E todas essas ações, elas deixam marcas no tempo. O maciço do Jericinó-Mendanha, ele não ficou livre disso. Apesar da ação antrópica não ser muito forte em cima desses maciços, a gente ainda consegue ver diversos pontos que desde o passado foram colocados, desde a época dos índios, depois com o ciclo da cana-de-açúcar, com os engenhos, o espaço sempre foi sendo criado e recriado. Interessante disso tudo que, alheio a tudo aquilo que o ser humano inventa, tudo aquilo que nós projetamos, a montanha é a mesma, ela continua no seu lugar, independentemente dos tempos geológicos ou históricos que nós vivemos. Isso mostra que a nossa vida ela é muito frágil e que tudo que muitas vezes a gente faz acaba se esvairindo no tempo e deixando marcas cada vez mais evidentes no espaço geográfico. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Dê um sininho e visite o nosso canal. Um abraço.